Olá, você que está nos assistindo, nessa oportunidade eu trago uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui é o pastor Carlos Gasparotto. É um prazer estar trazendo a mensagem do Senhor para que você seja edificado. A minha palavra hoje se refere aos livramentos e proteção que Deus tem para todos aqueles que são seus servos, né? E o texto base dessa mensagem encontra-se em Êxodo 14:13. É um momento quando os exércitos de Faraó estavam perseguindo os hebreus que haviam acabado de ser libertos, e eles tinham diante de si o mar para atravessar, né? E Moisés então se dirige em alta voz, em altos gritos ao povo hebreu, com essa palavra que está em Êxodo 14:13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Você já imaginou você está passando por uma aflição, ou você está passando por uma perseguição, e você receber de Deus uma promessa que você seria livre dos seus inimigos, livre daquela aflição, e que nunca mais essa situação passaria pela tua vida? Pois é, foi isso o que aconteceu com o povo hebreu após essa palavra de Moisés. O mar se abriu, eles passaram em terra seca, os exércitos de Faraó os perseguiu, o mar se fechou sobre o exército e eles se salvaram. Como é bom, né, para nós que somos filhos de Deus, termos promessa de que seríamos livres, né? Livres de algo que nos traz tristeza, nos traz angústia, tira o nosso sono. Mas eu trago nessa manhã um ânimo para todos vocês, para todos nós, sobre a palavra do Senhor de proteção e livramento para o seu povo, né? Todos nós passamos por tristezas, por angústias, né? Por perigos e por circunstâncias que nos exige livramento e proteção desse período, ou de alguém que nos quer prejudicar, né? Nesse texto que nós lemos de Êxodo, Moisés profere uma exortação ao povo que acabara de ser libertado do Egito, e essa exortação de Moisés ecoa na história e ecoa nos séculos até chegar aos nossos dias, né? A Bíblia nos traz vários exemplos em que Deus livrou e protegeu pessoas específicas. Então vejamos o livramento e proteção que Deus dera na antiga aliança, né? Então vejam, além desse exemplo que eu dei do povo de Israel, vejam o exemplo de Daniel, que fora escolhido como profeta do Messias, né? Daniel profetizara, né, algumas coisas sobre o Messias. Em Daniel capítulo 6, verso 27, ele diz: ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Então todos nós conhecemos essa história, que Daniel estava orando, e alguns dos seus inimigos, que eram do palácio, chegaram até o rei e denunciaram, dizendo que Daniel não se dobrara diante do rei, mas se dobrara diante do Deus dos judeus. E então aqueles homens forçaram o rei a fazer uma promessa de que toda pessoa que não se dobrasse diante do rei fosse para a cova dos leões. E Daniel então entrou nessa arapuca
armada por seus inimigos, né? E ele foi então lançado na cova dos leões, mas ele foi liberto, né? E foi com grande alegria que o próprio rei abriu a cova e encontrou Daniel livre, né? Mas esses livramentos e proteção que nós recebemos, eles não são gratuitos e nem são direcionados para todas as pessoas. Vejam, o mesmo livro de Daniel, capítulo 6, 23, sobre isso. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Vejam que a libertação de Daniel daquela cova de leões tinha um propósito, tinha uma origem, tinha uma base sólida, que era a fé que Daniel depositara em Yahvé, seu Deus, né? Então Deus livrou Daniel da boca dos leões, e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque ele cria em Deus, diz o texto. Por ele crer em Deus, ele foi liberto. Se Daniel fosse uma pessoa sem compromisso nenhum com Deus, se não tivesse fazendo a obra de Deus, que Deus tinha estabelecido para ele, ele não seria liberto. Ou seja, Daniel tinha uma relação íntima com Deus. Daniel conhecia a Deus e era por ele conhecido. Amados, Jesus prometeu vida eterna àqueles que o reconhecem como Senhor. Então aqueles que creem em Jesus Cristo, eles terão vida para sempre, conforme João 17:3, que diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vejam essa palavra que Jesus promete àqueles que creem nele, né? João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então só tem vida eterna aqueles que creem em Jesus, só são salvos aqueles que confessam a Jesus como Salvador e Senhor. Queridos, Daniel também cria em Cristo como o Messias de Israel que haveria de vir. Daniel contemplou Cristo em visões, como essa do capítulo 10, versículo 6 de seu livro, que diz assim: e o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Vejam que essa é a pessoa de Jesus Cristo, descrita por Daniel, Jesus Cristo na sua glória. Então Daniel teve uma visão do Messias que haveria de vir, nele creu, e a ele confessou, né? Ele confessou a Deus, e por isso Daniel cria em Deus. Daniel tinha visões de Deus, e Daniel foi abençoado por Deus com livramento e proteção da morte. Outro exemplo de livramento e proteção abundantes, né, que vemos de forma abundante na vida de Davi. Várias vezes Davi foi protegido, Davi foi livrado das mãos de Saul por pelo menos 3 vezes. Davi foi livrado das mãos dos filisteus, Davi foi livrado de vários inimigos por diversas vezes, e morreu em cima de um leito velho, né? Morreu em paz e descansando, porque ele era protegido por Deus. E Davi foi escolhido então para suceder a Saul como rei de Israel. Então vejamos livramento e proteção no dia da angústia. Livramento e proteção no dia da angústia. Vejam a oração de gratidão de Davi a Deus pelo livramento das mãos de Saul, seu sogro, que consta do Salmo 59, verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia,
porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Então Davi disse que Deus era seu refúgio e proteção no dia da sua angústia, né? O que é o dia da angústia? Nós já aprendemos que dia da angústia se refere a um dia que temos um encontro com Deus. Dia da angústia é aquele momento em que chegamos ao fundo do poço, né, da nossa vida, e confessamos que não temos mais forças para prosseguir sozinhos. Dia da angústia é quando pedimos socorro a Deus e confessamos a Cristo como Senhor de nossas vidas, e Deus vem nos socorrer com a sua salvação. Vejam em 2 Reis, capítulo 19, versículo 3: e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vituperação, de vergonha, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dá-los à luz. Os filhos chegaram ao parto e não há forças para dá-los à luz. Querido, chegar ao parto é uma expressão que mostra o dia da angústia. Chegar ao parto é o dia que mostra o dia do novo nascimento em Cristo, quando alguém angustiado confessa-se pobre, indefeso, cego e nu, necessitando da graça de Deus. Conforme diz o Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Enquanto você está no dia da angústia, é o período que você tem a chance de se arrepender. Quando alguém chega no dia da angústia, essa pessoa está realmente descrente de todas as suas possibilidades pessoais. O dia da angústia é o dia que nós nos despimos de todas as nossas capacidades e de todas as nossas competências para confessar a Deus que nós somos incapazes de nos salvar a nós mesmos. Nós confessamos a Deus que somos incapazes de ter qualquer mérito para nos achegarmos a Deus. O dia da angústia é o dia que Deus prepara o teu coração para você confessar a Cristo como Senhor. Você que está me ouvindo na tua casa, você que está me ouvindo na rua, no carro, onde você está, pode ser que hoje seja o seu dia da angústia. Você não sabe para onde ir, você se sente cercado por problemas e dificuldades de todos os lados, de todas as matizes, e você não encontra saúde, não encontra saída, não vê uma luz no fim do túnel. Mas eu digo, confessa esse texto que Davi confessou: invoca-me no dia da angústia, invoca o Senhor no dia da angústia, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Invoca ao Senhor nesse momento que você está angustiado, e Ele te livrará, e você glorificará a Deus, porque você deve confessar e dizer: Senhor, estou incapacitado, estou sem condições, estou sem forças, eu preciso de Ti, Jesus. Muitos gritam, né, nesse momento de angústia: Jesus, me ajude, me socorre. E você só tem uma saída: confessar que é incapaz de salvar-se a si mesmo, e confessar e pedir a presença de Cristo na sua vida, onde você está e como você está, e diz: Jesus, me livra que eu te glorificarei. Você promete, faça essa promessa, que Jesus te livre, e você passa a pertencer ao povo de Deus e passa a glorificar a Deus. Queridos, os livramentos e proteção que Deus concedeu a Davi não é apenas porque ele foi escolhido como rei, mas justamente ele foi escolhido como rei por causa da sua fé no Deus de Israel. Desde a sua tenra infância, Davi confessava a sua fé no Deus de Israel. Nesse mesmo Salmo 59, nos versos 9 e 10,
Davi confessa que Deus é sua alta defesa e sua misericórdia, quando ele diz: por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Você sabe o que é alta defesa? Alta defesa é a defesa mais elevada, é a defesa mais incólume, é a defesa mais poderosa que alguém pode encontrar. Quando um exército se encontra cercado por seus inimigos, eles pedem socorro dos seus helicópteros, que é a sua mais alta defesa. Então surgem os helicópteros em socorro daquele exército cercado, e com as suas metralhadoras poderosas, eles aniquilam o inimigo. Amados, a nossa alta defesa não são helicópteros de guerra, não são canhões, não são navios de guerra, mas a nossa alta defesa é o Deus dos exércitos que nos cerca e a quem nós pertencemos. O Deus da minha misericórdia, continua Davi no verso 10, virá ao meu encontro, Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Você pode estar angustiado, você até pode já ter feito essa confissão de que Deus é a tua alta defesa, e você pode ter passado pelo dia da angústia, pode ter confessado a Cristo, mas você está passando por uma circunstância difícil. Você, como filho de Deus, pode estar enfrentando dificuldades no seu casamento, dificuldades no seu trabalho, dificuldades com essa pandemia que trava os negócios e trava os ganhos. Então confesse como Davi confessou no versículo 10: o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Queridos, eu te prometo, se você confessar isso, o Deus da misericórdia, da tua misericórdia, virá ao teu socorro, porque é preciso que você seja primeiro um servo de Deus. Primeiro, é preciso ter confessado a Cristo como Senhor e Salvador, para que você use dessa misericórdia. Davi clamou: o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Você também pode confessar: o Deus da misericórdia virá ao meu encontro, e Ele vai fazer o desejo sobre os meus inimigos. Ele vai derrotar os meus inimigos, vai derrotar a angústia, vai derrotar as dificuldades. Amados, Davi se tornava cada vez mais forte, porque o Senhor era com ele. 1 Crônicas capítulo 11 verso 9: e Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Para fazer de Jerusalém a capital do seu reino, Davi teve de conquistá-la dos jebuseus, e essa conquista de Davi foi abençoada por Deus, conforme o texto de 1 Crônicas capítulo 11 versos 4 e 5. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, né? Jebus era o nome antigo de Jerusalém, porque era a capital dos jebuseus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Queridos, você pode ter algum inimigo que possa estar dizendo para você: você não entrará aqui, você não entrará na vitória do teu casamento, você não entrará na vitória do teu trabalho, você não entrará na vitória da tua chantagem, porque muitas pessoas nos chantageiam, nos assustam, nos amedrontam. Mas quando nós alcançamos a misericórdia do Senhor, assim como Davi entrou em Jerusalém e fez de Jerusalém a sua capital, você também entrará na tua Jerusalém. Se você não desistir, se você não abandonar esse caminho, Deus te colocará numa Jerusalém que te salvará. Você também ganhará a fortaleza de Sião da tua vida, porque se você prosseguir firme nos caminhos do Senhor, Ele te livrará, porque o Senhor não é mentiroso. Queridos, Deus prometeu dar livramento e proteção ao seu povo. Vejam em Isaías capítulo 4 versículo 5:
E criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça em resplendor de fogo, flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Veja, quando o povo ainda estava a caminho do mar, o exército do faraó perseguia, mas a Bíblia diz, o texto diz que sobre eles uma nuvem de dia os acompanhava e protegia do sol, daquele sol escaldante do deserto, que poderia matar, e de noite uma nuvem de fogo os protegia, uma nuvem de fogo iluminando, protegendo dos animais famintos e protegendo até do exército de Faraó, os cercava. E o texto termina: porque sobre toda a glória haverá proteção. Repita aí de você, na sua casa, você que está aqui comigo: porque sobre toda a glória haverá proteção. Querido, onde você está haverá proteção, porque você carrega a glória de Deus. O profeta Isaías diz que onde estiver a glória do Senhor, aí haverá proteção. Em João 17:22, Jesus faz uma confissão ao Pai a respeito dos seus discípulos, e ele disse: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, ó Pai. Amados, Deus, Jesus, Ele repartiu conosco a glória que Ele tinha com o Pai. Ele repartiu com os seus filhos, com os seus descendentes, com os seus coerdeiros. A glória que o Pai lhe deu, Ele repartiu com os seus filhos. Onde eu e você estivermos, nós carregamos a glória de Deus. Onde eu e você estivermos, a glória de Deus ali estará, e o livramento e a proteção do Senhor também estará ali conosco. Portanto, cantemos, amados, como Davi cantou no Salmo 32, versículo 7: Tu és o lugar em que me escondo, Tu me preservas da angústia, Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Quantas vezes você se encontrava em angústia? Eu mesmo, recentemente, eu cantei livramento de angústia, das angústias que o Senhor estava me livrando, queridos. Veja esse texto de Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 32: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então Joel está prometendo, Deus está prometendo por meio de Joel a todas as gerações do Evangelho, que haverá proteção e livramento para todos aqueles que o Senhor chamar. E nos dias de hoje, a misericórdia de Deus nos dá livramento e proteção ainda hoje, no dia de nossos dias, queridos. Você já observou como Deus foi ao teu encontro, como Ele te deu livramentos e proteção no dia da angústia, nos dias que você estava passando sufoco, Em Esdras capítulo 9, versos 9, nós temos essa promessa do profeta e sacerdote Esdras: porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém. Queridos, o profeta e sacerdote Esdras afirma que Deus é uma parede de proteção com um objetivo: para levantarmos a casa do nosso Deus. E qual é a casa do nosso Deus? O mais correto é perguntar: quem é a casa do nosso Deus?
a casa do nosso Deus? A resposta é: nós somos a casa do nosso Deus. Como Pedro escreveu no capítulo 2, versículo 5 da sua primeira epístola: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amados, somos pedras vivas, somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quais são esses sacrifícios espirituais? Sacrifício espiritual é você pertencer ao corpo de Cristo. Sacrifício espiritual é você ser um adorador. Sacrifício espiritual é você confessar Cristo na sua vida. Sacrifício espiritual e construir a casa de Deus é você trazer outros para o meio do povo de Deus, é você confessar a Cristo como Senhor, é você anunciar esse evangelho a todos os povos e a todas as nações. Você já pensou quantas vezes e quais Deus te deu livramento e proteção porque você atendeu ao seu chamado? Na minha infância, apesar dos ensinos frágeis que eu tinha a respeito do evangelho, eu sempre confessei a Cristo, eu sempre confessei a Deus na minha vida, né? Na infância, Deus me livrou da morte por várias vezes. Foram livramentos de afogamento, livramentos de acidentes, livramentos de picadas de animais peçonhentos. Na minha juventude, Deus me livrou de várias armadilhas amorosas, e Deus me deu proteção. Na minha vida adulta, Deus me livrou de quadrilhas de venda de imóveis, Deus me livrou de quadrilhas de banco em que eu trabalhei até me aposentar. E principalmente Deus me livrou da boca do leão, para usar uma expressão do apóstolo Pedro, quando eu entendi o seu plano de salvação em Cristo Jesus, quando eu o aceitei, amados. Portanto, você também tem as suas experiências de livramento, assim como Deus me livrou de quadrilhas de banco, de quadrilhas de falsos corretores de imóveis. Deus também tem livrado você. É só você olhar para trás, é só você se lembrar do seu passado, de quantos livramentos Deus deu para a sua vida, que você também pode testemunhar. Portanto, queridos, nós somos casa de Deus quando o convidamos para vir habitar em nós. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 5 da sua segunda carta, versículo 1, 2 Coríntios 5, 1, ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, guardada nos céus. Queridos, Cristo se tornou o nosso grande sumo sacerdote, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus somos nós, a casa que Deus tem prometido para o seu povo somos nós, a casa que Cristo está construindo para o fim dos tempos é a sua igreja, e Ele traz livramento e proteção para o seu povo. Por isso que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque ela é a noiva agradável de Deus, e nem o noivo deseja o mal para o seu povo, pois Cristo livrará a sua igreja da grande tribulação. O Senhor nos dá livramento e proteção, queridos, para também levarmos socorro àqueles que estão angustiados, para levarmos socorro àqueles que estão necessitados, assim como Deus levantou Esther numa posição importante para salvar o povo de Israel quando estavam cativos na Babilônia. Esther capítulo 4, 14 diz assim: porque se de todo te calares neste tempo,
socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Amados, essa foi uma exortação de Mordecai, o tio de Esther, que via o povo sendo condenado, estando a perigo de morte. E então Esther, que havia se casado com o rei, ela recebe essa exortação de seu tio Mordecai, para que interceda perante o rei, para que salvasse o povo de Israel, e realmente isso aconteceu. Esther intercede pelo rei, os inimigos de Israel são desmascarados, e eles é que vão para a forca. Por quê? Porque Deus dá livramento e proteção para o seu povo, quando o seu povo está em sintonia com Ele. Por 2 vezes o povo de Israel foi levado para o cativeiro, porque eles se esqueceram de Deus. Na primeira vez, eles foram levados porque Deus tinha um plano de proteção para eles no Egito. Mas na segunda vez eles foram levados para a Babilônia, porque em cada esquina, em cada alto de monte de Israel e Jerusalém havia um ídolo sob os quais os judeus se ajoelhavam. Então, para que fossem curados, Deus mandou Nabucodonosor para levá-los escravos para a Babilônia. Então, queridos, nós já não somos mais escravos, nós estamos em sintonia com Deus, porque nós somos beneficiários dessa misericórdia de Deus, porque somos seus filhos. Deus nos dá livramento e proteção contra todos os perigos, mas principalmente contra o pecado e contra o nosso inimigo mortal. O Salmo 68:20 diz assim: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Queridos, nós temos agora a vida eterna, porque pela misericórdia de Deus, por meio de Jesus Cristo, nós somos salvos, nós somos remidos e alcançaremos a ressurreição eterna. O livramento e a proteção de Deus se dá pela sua misericórdia, que Ele dispensa apenas àqueles que creem em Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Vejam o texto de Lucas capítulo 1, verso 50. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre aqueles que o temem. A misericórdia de Deus, portanto, é para todas as gerações, mas apenas para as gerações daqueles que temem a Deus. A misericórdia e proteção de Deus é apenas sobre os que o temem. E quem são aqueles que temem a Deus? São aqueles que obedecem a sua palavra, que não obedecem ao evangelho de homens, mas obedecem ao evangelho de Cristo, ao evangelho dos apóstolos. Conforme diz o Salmo 119:38, confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Amados, aqueles que são de Cristo, que estão em intimidade com Cristo, eles são dedicados a temer a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. Não é um temor reverencial, nem é um temor que traz medo e angústia, mas esse temor significa obediência, literalmente tem o significado de obediência. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado a obedecê-la. Nós poderíamos traduzir: queridos, Deus nos livra da morte, do pecado e da sua escravidão, nos dando liberdade para servi-lo e a seu Cristo. Jesus intercedeu por nós, pedindo ao Pai que nos guardasse. Jesus é nosso intercessor, é nosso advogado, que está constantemente diante do Pai intercedendo por nós. Por isso que Ele nos dá livramento e proteção nas horas difíceis. Ele intercedeu conosco perante o Pai, para que nós tivéssemos unidade com Ele. Vejam
esse texto de João capítulo 17, verso de 4 a 11, o mesmo capítulo 17, onde Cristo ora pelos seus. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus lembra ao Pai que lá na criação, Ele que era pré-existente, que ninguém mais é pré-existente, apenas Cristo, existia na eternidade. Ele recorda ao Pai que restabelecesse aquela glória do passado. E que ele continua no versículo 6, orando a Deus: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu os me deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo apenas pelo mundo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Cristo roga pelos teus, pelos seus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, confessa Jesus, e neles eu sou glorificado, como portadores da glória de Cristo. Cristo é glorificado em nós e no que fazemos. O que você faz glorifica a Deus. Por isso não faça com desânimo. Pode passar na tua cabeça um problema de aceitação pelo que você faz, mas o que você faz é aceito por Deus, e se é aceito por Deus, tem que ser aceito por você também. Mesmo que você não veja frutos e nem resultados, você está glorificando a Deus quando testemunha da palavra de Deus para alguém. E o versículo 11, Cristo termina assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós somos um. Queridos, tenha a convicção de que nós somos guardados por Deus em todas as circunstâncias. Tenha certeza que, como portadores da glória de Deus, a nossa voz será ouvida, porque não é a nossa voz que está sendo proclamada, mas é a verdadeira e pura palavra de Deus. Quando você confessa que a pessoa precisa ser conduzida a Deus, que ela precisa clamar a Deus, que ela precisa clamar a Cristo para ser salva, é uma confissão eterna e que vale para sempre. Assim como nós estamos aqui salvos e guardados, aqueles que vão nos ouvir também estarão salvos e guardados, e eles precisam ouvir para crerem, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, nunca se esqueça de que nós estamos guardados pelo Senhor, que é Ele que tem nos dado livramento, que é Ele que tem nos guardado e nos protegido, nos tem dado proteção. É Ele que é a nossa nuvem de dia e o nosso fogo de noite. É Ele que é a parede de alta proteção contra nossos inimigos, contra os nossos inimigos espirituais. E os nossos inimigos não é carne nem sangue, mas são os espíritos que habitam nas regiões celestiais, nas alturas. Lembre-se que o teu inimigo não é homem nenhum, nem mulher alguma, mas o teu inimigo é inimigo espiritual. E tenha convicção de que você está guardado e protegido para ser livrado ou ser livrada em todas as circunstâncias que nos atingirem e atingirem. E hoje eu estou aqui falando e proclamando essa palavra, porque o Senhor tem mostrado quantas vezes Ele tem me livrado e quantas vezes Ele me tem protegido, mesmo contra meus erros mesmos. Deus nos protege de nós mesmos, das nossas próprias
idiotices, dos nossos próprios erros, nós estamos protegidos. Por isso precisamos nos arrepender, confessar ao Senhor e pedir a sua ajuda, e Ele vem em nossa angústia nos atender e atender a oração do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Que glória, hein? Sobre toda glória haverá proteção. Que coisa, que versículo lindo, né? De Isaías 4:5. Sobre toda glória haverá proteção. A proteção de Deus, amados, é para aqueles que o temem, para aqueles que o obedecem. Eu gosto de um texto de Isaías que diz assim: aquele que se coloca sob a minha proteção, que faça paz comigo. É Isaías 27:5. Isaías 27:5. Aquele que se coloca sobre a minha proteção, que faça paz comigo. E a paz que nós temos com Deus e a paz de Deus em nós só é possível pela fé em Cristo, crer no enviado de Deus para salvar o mundo. Quando a gente entende o propósito de Deus, amados, quando a gente entende e recebe esse propósito de Deus nas nossas vidas pela palavra de Deus, a gente vive esse propósito. E o propósito de Deus se cumpre naqueles que o temem. A gente pode ver isso claramente na vida de Jesus. Jesus, ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, para substituir a desobediência de Adão pela obediência, e fez isso até a morte. Isso não quer dizer, amados, que ele não teve angústias, que ele não teve perturbação, que ele não teve perseguição. Ele teve tudo isso. Ele foi angustiado, ele chorou, ele se angustiou, mas ele nunca deixou de confiar em Deus, porque ele sabia que sobre a vida dele estavam os olhos do Pai. Se você crê em Deus, se você obedece à palavra de Deus, creia, sobre a tua vida estão os olhos do Pai e nada vai faltar. Amém? Louvado seja Deus por isso. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Aleluia.